Muito bem, vamos a uma aula completa de preparação de exames da nona classe, matemática. Nós iremos se basear na matriz da nona classe. É uma aula passo a passo e completa, não é? Para aquelas pessoas que têm muitas dificuldades, eu sei que se existe aí, tá bom? Muitos craques com tanta dificuldade, então nesta aula vamos esclarecer tudo isso passo a passo. Agora, antes de nós começarmos com essa aula maravilhosa, eu peço mesmo que visite na descrição deste vídeo, é lá onde eu deixo os contatos para uma preparação presencial. Aquelas pessoas que estão, por exemplo, na cidade de Maputo e queiram uma preparação presencial, essa é a única oportunidade. Na descrição deste vídeo, lá eu deixo o contato, preparação presencial para as aulas, por exemplo, preparação para exame de admissão, exames nacionais, assim também as cadeiras da faculdade de forma presencial, assim como online, não é? Então, vamos a isso. Matriz de matemática nona classe, não é? Vamos desvendar agora matriz. A primeira coisa que nós queremos na matriz é sobre teoria de conjunto, né? Nós temos aí teoria de conjunto, ele nos obriga, né? Nos obriga ou sugere que nós saibamos operar mesmo com teoria de conjunto, né? Todas aquelas operações de interseção, diferença, reunião, por aí vai. Mas ok, para quem não me conhece também, sou Júlio Momadi, né? Espero que saiba disso, tá bom? Vamos a isso. Então, antes de nós começarmos a envolver as operações, vamos aprender o que seria conjuntos. Um resumo básico, tá bom? Começamos, por exemplo, numa linha reta, não é? Nós podemos colocar nesta linha aqui uma linha de x, não é? Onde aqui no meio é o ponto zero. Agora, todos os valores que forem a vir daqui para frente, nós chamamos, né? Nós chamamos valores positivos. Então, daqui para este lado são valores negativos. Tudo bem? Então, vamos começar com o menor conjunto, que será o conjunto dos números naturais. Naturais nós podemos colocar mais ou menos aqui, onde nessa caixinha, vou colocar então aqui n, que representa números naturais. Naturais são aqueles números que nós usamos para contar. Não é contar mangas, bananas, por aí vai. Tá bom? Temos, por exemplo, começamos de 1. Vamos colocar então 1 aqui. Temos então 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Então, todos esses números começam de 1, 2, 3, 4 para lá vai. Nós chamamos de números naturais. O zero, meu amigo, é natural. Depende do livro. Depende do manual que você está a usar. Mas nosso manual que nós estamos a usar agora, que é texto editor, então não considera o zero como sendo um número natural, tá bom? Começamos de 1 para lá. Então, esses são números naturais que nós usamos para contar. Nós podemos colocar, por exemplo, aqui então 1, 2, 3, por aí vai. Agora, além de números naturais, também nós temos os inteiros. Os inteiros é o reflexo de números naturais. Daqui para este lado, por exemplo, se nós pegarmos esses números, inverter o seu sinal, colocar este lado, já teremos uma reta de números inteiros, tá bom? Vamos colocar aí, então aqui menos 1, menos 2, menos 3 e contamos para lá. Então, assim já temos uma reta de números inteiros. Os inteiros envolvem o quê? Naturais, naturais positivo, assim como o seu simétrico, que seria esses aqui. Então, todo esse conjunto nós chamamos de conjunto dos números inteiros. Basta envolver os números negativos. Agora, os naturais estão dentro dos números inteiros. Vamos colocar assim. Nós podemos colocar assim, aqui ao lado. Ok, vamos colocar assim. Aqui dentro, vamos colocar os inteiros aqui, tá bom? Temos então os inteiros. Agora, depois dos inteiros, nós podemos agora ver os racionais. Os racionais são também todos os números inteiros, mas todas as frações. Imagina o seguinte, esses inteiros não envolvem número repartido, não envolve aqui tais frações. Então, basta nós meter mais frações, já estamos perante os números inteiros. Números inteiros são aqueles que podem ser representados por forma de uma fração. Inteiro sobre inteiro, tá bom? Basta você conseguir representar um número sob forma de uma fração, que seria inteiro sobre inteiro, exatamente assim. Você sim está perante números racionais.
Agora, o 4 podemos representar sob forma de uma fração, porque ele é racional. Meus amigos, sim, podemos representar. Vamos colocar, por exemplo, o 4 sobre 1. O 4 sobre 1 é um número racional. Está sob forma de uma fração, tá bom? Então, todos aqueles números que têm vírgula, atenção, os que têm vírgula em que pode ser representado sob forma de uma fração. Existem dízimas não periódicas, né? Temos dízimas periódicas e temos dízimas não periódicas. Os não periódicas não é possível representar sob forma de uma fração, logo não são racionais, tá bom? Mas se existir um número em que segue um padrão, por exemplo, 1,1, consegue ver aqui uma dízima periódica, ou 0,7777, isso é como uma dízima periódica. Então, esta aqui, essa dízima periódica infinita, sim, pode ser representada sob forma de uma fração. Então, esta aqui sim pertence aos números aí, então, racionais. Vamos a isso. Números racionais, vamos colocar aqui dentro. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, que seria 5 que divide por 2. Consegue ver aí? Então, posso colocar, por exemplo, aqui 3 sobre 2, né? Aqui 1 sobre 2, né? Aqui estamos negativos também, menos 1 sobre 2. Todos esses são racionais. Também raízes quadradas perfeitas, por exemplo, raiz de 4, né? Que seria 2, seria exatamente aqui. Ou simplesmente posso colocar raiz, aqui é 3, né? Aqui, né? Aqui no 3 posso colocar raiz de 9. Consegue ver? Então, todas as raízes que são perfeitas, sim, podemos representar sob forma de uma fração e também pertence aos números racionais. Vamos colocar aqui. Números racionais. Tá bom, vamos colocar aqui. Podemos deixar assim. E depois, aqui dentro, vamos colocar assim. Ou seja, os racionais, os naturais estão dentro dos inteiros. Os inteiros também estão dentro dos racionais. Ou seja, os racionais envolvem os números inteiros, mais as frações, tá bom? Essas frações que nós temos aqui, todas essas frações, atenção, número é partido como 0, alguma coisa, por aí vai. Desde que esse número seja possível representar sob forma de uma fração, em que só representamos sob forma de uma fração quando nós temos uma dízima infinita, como posso dizer, finita ou periódica, tá bom? O pi não é racional, o pi é irracional. Vamos colocar aqui então, porque o pi não é possível representar sob forma de uma fração. Então vamos colocar aqui então os irracionais, tá bom? Então esses irracionais que eu estou a colocar aqui dentro temos, por exemplo, o pi, porque o pi não obedece uma regra, ou seja, depois da vírgula, como é 3,14, 15, por aí vai, não temos nenhuma regra, não segue nenhum padrão. Tá, se não segue nenhum padrão, logo ela aqui é irracional, tá bom? Porque não é possível representar sob forma de uma fração. 3,14 eu posso colocar aqui, mais ou menos aqui, como sendo menos pi. Ou pode colocar aqui, mais pi. O pi, número de Euler também, todas as raízes quadradas imperfeitas, como raiz de 3, porque essa aqui não é possível representar sob forma de uma fração, porque é uma raiz imperfeita. Raiz de 7. Temos aí então raiz de 7, raiz de 10. Todas aquelas raízes em que... raízes quadradas em que não são... como é que é? Não traz aí então um número simplesmente inteiro, né? Inteiro, ou seja, não traz o número... raízes que não são perfeitas, tá bom? Então, são aí então os irracionais. Atenção, presta atenção aí. Caso exista raiz de 0,25, esta aqui é raiz de 0,25. Nós podemos calcular, porque essa aqui é a mesma coisa, colocar raiz de 25 sobre 100, que seria igual a 5 sobre 10, que me dá 0,5. É possível calcular esse aqui, tá bom? Então, esta aqui é racional. Me refiro a raízes imperfeitas, raízes em que nós temos aqui em tais casas. Quando nós calculamos, encontramos as casas, por aí vai, em que não segue nenhum padrão. Então, esses aí sim são os irracionais. Agora, juntando tudo isso aqui, me dá os números reais. Então, todos esses aqui, os racionais, assim como os irracionais, me dão um conjunto gigante aqui chamado de números reais, tá bom? Me dá um conjunto aqui gigante chamado de números reais. Agora, os números reais envolvem os racionais, assim como os irracionais. Então, são números reais.
Também nós temos agora o conjunto dos números imaginários, em que não é o nosso objetivo esta aula. Não é o nosso objetivo essa aula. Então, não te preocupe aí com os números, os imaginários, desculpa, imaginários aí, tá bom? Raízes quadradas, em que dentro temos o número negativo, todos esses aí pertencem ao número imaginário. Não é o nosso objetivo. Agora, passou isso aqui, se passou isso, nós podemos passar agora sim para ver conjuntos, na verdade, no verdadeiro sentido, tá bom? Ok, então isso precisava mesmo, passa aí, para podermos avançar. Agora, vamos a isso. Até posso deixar aqui ao lado. Tudo bem. Nós podemos colocar agora para operarmos interseção, união, por aí vai. Para tal, nós precisamos ter, por exemplo, um conjunto. Então, é o seguinte. Está um conjunto A. O conjunto nós representamos com letra maiúscula, em que esse conjunto, aí colocamos chavetas, nós temos elementos como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é? Vamos colocar aí então até 7. Agora, outro conjunto B, em que esse conjunto B, nós temos quantos elementos? Posso ter aqui então de 7 a 10. 8, 9, 10, tá bom? Outro conjunto C. Não? A e B é suficiente. Agora, assim estamos a representar o conjunto por extensão. Para você da nona classe, é suficiente saber isso aqui. Nós abrimos aqui, depois aqui dentro colocamos elementos, listamos os elementos. Assim, não é por compreensão, aqui é por extensão, tá bom? Então, dessa forma, pode me pedir que você faça no seu exame a interseção B. O que significa isto aqui? Essa aqui é interseção, ou simplesmente A união B. Vamos começar por união, ou reunião. Então, essa letra assim significa reunião. Reunião, ou simplesmente união, tá? União, depende do português aí que você estiver a usar. Então, não o assim, né? Colocamos mais ou menos assim. Assim, ali. O parecer que o virado para cima, exatamente assim, tá bom? Agora, o que significa união? União é juntar, somar, concatenar, pegar aquele conjunto, juntar, mas não podemos repetir os elementos dentro das nossas repetições, tá bom? Por exemplo, se eu faço união aqui, que seria A união B, será igual, peguei esses elementos e mistura com esses. Vamos listar primeiro todos esses elementos aqui. Como é conjunto maior, né? Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja o seguinte, aqui temos 7, aqui também temos 7. Logo não posso repetir mais, aqui então 7. Tá vendo? Aqui nós temos 7, esse conjunto aqui. Mas eu não posso mais repetir aqui. Tudo bem que eu estou a juntar, mas não posso repetir 7 de 7. Não se faz isso aí. Tá? Não se faz, tá bom? Então, aqui é só continuar. Como já tens 7 nesse conjunto aqui, continua no 8. Vamos colocar aqui então 8, em que esse 8, 9 e 10 pertencem ao que? A esse conjunto aqui, que será o conjunto B. Nós misturamos aí. Então, é assim como se faz a união. Agora, vamos para a interseção. A interseção, quando a representação simbólica é mais ou menos assim. Esta aqui chama-se a interseção, tá bom? Interseção. O que significa interseção? Interseção são os elementos que são comuns. Comum aonde? Nesses dois conjuntos, este e este. Então, os elementos comuns, nós podemos dizer que então são interseção. Se eu faço, por exemplo, aqui A, interseção B, será igual simplesmente pegar os elementos que são comuns. Quais são os elementos comuns aqui? É simplesmente o quê? Este aqui, este e este. O 7 somente, tá bom? Vamos colocar então o 7 que serão os elementos de interseção. Agora, além de interseção, também pedem aí, por exemplo, para você fazer a diferença desses elementos. Ou seja, diferença e subtração, vamos colocar aqui em cima. Por exemplo, este aqui, sinal aqui representa a diferença, que é menos ali, tá bom? Esse aqui representa o quê? Diferença. Diferença. Agora, nós podemos ter aqui A menos B, que seria a diferença. O que será a diferença? Atenção aí. Se eu faço A menos B, são elementos que estão em A e não estão em B. Atenção. Os elementos que estão em A e não estão em B. É que é a nossa diferença, tá bom? Vamos colocar o seguinte. Aqui ficamos com 1. 1 está nesses elementos? Não. Vamos colocar aqui então
2, 3. Elementos que estão em A e não estão em B. O A está aqui, 1 está aqui, o 2 também está aqui, o 3 também está aqui, o 5 também está aqui, o 6 também. Só que o 7 está nesses dois conjuntos. Logo, a diferença aqui, temos que retirar esse elemento 2, que é elemento comum. Porque são elementos que estão em A e não estão em B. São esses aqui que estão em A e não estão em B. Tá bom? Então, esses o resto aqui não precisamos, porque não estamos a subtrair. Tá bom? Então, vamos colocar exatamente assim. Será a diferença. Agora, se faz, por exemplo, B menos A, né, que seria ao contrário aqui, ficaremos com o quê? Os elementos que estão aqui e não estão aqui. É o 8, 9 e 10. O 7 é comum, logo não podemos colocar. Vamos colocar simplesmente o 8, 9 e 10. Aí seria a nossa diferença. Então, quando a primeira fase, já estamos quase ultrapassando, só caso queira também ampliar aí os conhecimentos, podemos ver este tipo de exercício. Ok, vamos colocar isso como sendo A, B, C e aqui então D. Podemos colocar aqui então, mais ou menos aonde? Aqui. Este lado. Podemos colocar este lado como aqui então E. E eu posso colocar os racionais interseção com reais. Racionais interseção com reais. Então, se nós temos um conjunto maior, como este aqui, interseção com um conjunto menor, procura elementos comuns. Todos os racionais estão dentro de reais. Logo, os elementos comuns dos dois conjuntos simplesmente é o conjunto dos números racionais. Vamos colocar aqui então, o racional. Você vai perceber ali que há aquela interseção. Agora, se fazes, por exemplo, reais negativo interseção com inteiros negativos na união, interseção, por exemplo, aqui temos F, os reais negativos, interseção com os inteiros negativos. A mesma coisa. Todos os inteiros estão dentro de reais. Imagina se os negativos, logo me daria o quê? O inteiro também é negativo. Se fosse ao contrário união, por exemplo, R união os inteiros assim, seria exatamente apenas os reais, visto que seria a junção. A junção desses dois conjuntos, logo é o conjunto maior. Vamos colocar aqui então reais negativos. Agora, se fosse, por exemplo, racionais em interseção com reais. Temos racionais em interseção com os irracionais. É igual ao conjunto vazio ali, tá bom? Este aqui chama-se conjunto vazio. Representa-se assim ou simplesmente você coloca assim, parênteses abertos, sem nada dentro, que significa os conjuntos dos números, aí então os racionais. Ali é uma interseção, tá bom? Então, não te preocupes aí, não te preocupes mesmo, é assim que você pode fazer e é assim que as coisas devem ser feitas. Ok? Então, vamos continuar. Imagina o seguinte, nós podemos, com base nisso, ter umas propriedades imediatas, né? Que seria as seguintes propriedades que eu posso passar aqui para ti, só para não poder demorar. Teremos assim, essas propriedades. Vamos colocar aqui então propriedades imediatas. Propriedades imediatas. Que seria o quê? Se nós temos, por exemplo, A união com conjunto vazio, é igual simplesmente A, porque união é junção. Se você tem A junta com um conjunto vazio, fica apenas o A, né? Se tens, por exemplo, o A união com B, é a mesma coisa colocar o B união A, porque a união goza da propriedade comutativa, tá bom? Se tens A união interseção com A, é igual apenas A, porque o A é o mesmo conjunto, logo é igual ao conjunto comum, todos os elementos que estão aqui, logo é igual ao conjunto A. Se tens, por exemplo, o A interseção com um conjunto aqui que está vazio, é igual ao conjunto vazio, porque não temos elementos comuns, tá bom? Se tens o A união com um conjunto que nós podemos chamar universo,
é igual simplesmente ao conjunto universo, né? Visto que a junção, se fosse a interseção com o conjunto universo, seria simplesmente A. Já expliquei essa parte aí. Então, é isso que você deve saber quando nas propriedades imediatas, para poder se sair bem aí nesse assunto. Agora, além disso, vamos agora prosseguir com o quê? Não prosseguir com radiciação também. Matriz aparece então radiciação. Conceitos básicos de radiciação. Vamos a isso. Então, eu vou apagar aqui. Posso apagar mesmo. Para podermos colocar a radiciação. Conceitos básicos mesmo. Ok? É o seguinte. Muito bem, vamos agora para a radiciação. Na nossa matriz de exames da 9ª classe, aparece sim uma proposta de estudarmos a radiciação. Meus amigos, na matriz aparece que tens que fazer ou tens que saber fazer operações que envolvem raízes. E também temos que aprender a racionalizar aí denominadores, tá bom? Então, para tal, terei que dar em breve introdução à radiciação. Veja o seguinte. O que tens de saber quando nós introduzimos este tema é de que nós podemos ter, por exemplo, raiz, tá bom? Vamos colocar aqui bem, raiz de índice n, onde aqui dentro temos o a. Este resultado aqui é igual a b. Por exemplo, não é? Raiz de índice n, ou seja, o n aqui representa índice. O que fica aqui dentro representa o radicando. Agora, este B é o nosso resultado. Então, o que é que nós temos aqui em mão? Nós temos raiz de índice n, em que o radicando temos A, disse que é igual a B. Agora, para que isso fique válido, isso quer dizer que o B elevado a n deve ser igual a A, tá bom? Então, o B, vamos colocar então, o B elevado a n deve ser igual a A, para que essa condição seja válida. Meu amigo, se isso aqui não for válido, implica que essa parte daqui é falsa, tá bom? Então, o que nós podemos aí concluir em relação a essas propriedades? É o seguinte, sempre temos que tomar em consideração o nosso índice n. É muito importante tomarmos em consideração o índice n quando introduzimos radiciação. Imagina o seguinte, nós podemos ter o n como sendo um número par ou ímpar. Atenção aí. O n como sendo par ou ímpar. Mas também o n deve pertencer ao conjunto dos números aí inteiros. Não pode ser o n aí um número decimal, não é? Veja o seguinte. O n pertence sim ao conjunto dos números inteiros. Já sabe o que é números inteiros. Ensinei, tá bom? Então, aqui vamos colocar o n como sendo par, tá bom? O n como sendo, então, par. Quando nós temos o n como sendo um número par, o que fica aqui dentro, ou seja, nosso radicando nunca pode ser um número negativo. Então, sempre que o n for aí par, o nosso radicando nunca pode ser um número negativo. A condição é de que o a deve ser sempre maior ou igual a zero. Pode ser igual a zero sim, mas nunca pode ser um número negativo. Vamos para o exemplo prático. Veja o seguinte. Eu posso colocar aqui então a raiz de 4. Raiz de 4 nós sabemos que é igual a 2. Vamos colocar então 2. Por quê? Porque a condição está aqui. Aqui é a justificativa, tá bom? Ou seja, o 2 elevado a n, que seria o nosso índice. Nesse momento, o nosso índice aqui é 2, tá bom? Ali é 2. Raiz quadrada, o índice é 2, tá bom? Já vem subentendido que aqui o índice é 2. Então, aqui quer dizer que o 2 elevado a 2 é igual a 4. Sim. É verdade. É verdade. Nós podemos concluir que exatamente o 2 elevado a 2 é igual a 4. Exatamente assim. Tá bom? Comenta aí se você está a perceber.
Mas, imagine que eu tenha raiz de menos 4. Raiz de menos 4, este aqui não existe com base nas nossas condições. Por quê? Se eu tentar elevar qualquer que seja o número, por exemplo, ao quadrado, que seria o índice, nunca vai dar um número negativo. Como disse, o nosso resultado deve ser um número em que elevado ao índice deve ser igual exatamente ao nosso radicando, tá bom? Então, você não vai conseguir encontrar o número de modo que, ao colocar aqui o índice que é par, atenção, ao que o índice deve ser par. Par é 2, ok? 2, 4, 6, 8, 10, até infinito. Outra condição, sempre começa em 2, né? Ou seja, este n, o n está onde? O n que está aqui, além do n, veja só aqui, além do n pertencer aos números inteiros, também o n deve ser sempre maior ou igual a 2. Nunca pode ser um número inferior a 2, tá bom? Então, essa aqui é a condição quando o n é par. Vamos colocar aqui embaixo o n sendo ímpar. Então, veja o seguinte, aqui. Para o n sendo, por exemplo, ímpar, nós podemos colocar aqui dentro. Para o n sendo ímpar, nós podemos colocar aqui um exemplo. Teremos então a raiz de menos 27, por exemplo. Raiz de menos 27, aqui o índice vamos colocar o 3. Para que o n seja, né? O n é o nosso índice, tá bom? Então, o resultado dessa operação é igual a menos 3. Por quê? Nós podemos fazer o quê? Nós podemos elevar este menos 3 a 3, teremos exatamente o nosso radicando. Vamos fazer isso aí. O menos 3 elevado, por exemplo, a 3 é igual a menos, então, 27, que será o nosso radicando. Então, essas aqui serão nossas restrições quando nós estudamos a interadiciação. Muito bem. Então, sabendo dessa parte, nós podemos sim aí aprender um pouquinho aí então sobre adição, né? Multiplicação, divisão, aquelas coisinhas aí então que envolvem aí, então radicais. Então copia isso porque eu vou apagar para colocar aí então outro assunto. Enquanto eu apago aqui, você aí todo lado deve se inscrever aí no canal. Se inscreva e compartilha esses conteúdos maravilhosos para aqueles seus amigos que estão na 9ª classe. Agora, imagina o seguinte, vamos colocar então a adição, como disse, como a matriz sugere, é para nós aprendermos a operar, né, fazer expressões básicas envolvendo a radiciação. Vamos colocar aqui então a adição. Agora, adição de radicais só podemos adicionar quando os nossos índices e radicando forem iguais. Por exemplo, raiz de A mais o C raiz de A. Consegue ver? O nosso radicando é igual, o índice também é igual. Radicando o índice sendo igual, nós podemos basicamente colocar evidência, né? Em outras palavras, nós podemos colocar evidência aí o raiz de A. Ficaria assim, raiz de A, entre parênteses. Como aqui nós temos 1 vezes raiz de A. Veja só o seguinte, o 1 é elemento neutro, não é? Na multiplicação. Agora, quando eu coloco evidência, esta parte aqui de raiz de A, aqui, simplesmente ficaremos esta parte aqui com 1. Vamos colocar então 1 mais, e esta parte aqui ficamos com C, o C que está aqui, colocamos aí então o C. Com o número poderia ser assim, imagina o seguinte, eu posso colocar, o exemplo aqui está básico, não é? Eu posso colocar raiz de 2 mais raiz de 18. Raiz de 2 e raiz de 18. Como é que nós podemos fazer? A primeira coisa que nós podemos fazer aqui será simplificar essa parte daqui, tá bom? Ficamos aí então com raiz de 2 mais o 18, ou seja, o 18 que está aqui dentro é a mesma coisa eu colocar 2 vezes 9, tá bom? Então, se nós temos aqui então a raiz multiplicando, eu só apenas separar, colocar aí então a raiz de 2, aí então a raiz de 9. Então essa parte ficamos com raiz de 2 vezes aqui é igual a 3. Porque o 3 elevado ao índice 2 é igual a 9. Ou seja, raiz de 18 vamos colocar como sendo 3 vezes raiz de 2. Porque o 2 ficou aí dentro. O 2 não conseguimos ali então simplificar. Agora, aqui nós temos o imaginário e aqui nós temos... Não, imaginário, 1 está aqui, só que não se escreve. E aqui nós temos o 3. Ou seja, você pode colocar evidência, em outras palavras, colocando evidência, por exemplo, esse com este, ficaria aqui então com raiz de 2, e aqui ficamos com 1 mais, aí então o 3, que me dá exatamente a 4 vezes raiz de 2. Então,
essa aqui seria a nossa operação. É mais ou menos como você pode operar então com radicais, tá bom? Agora, imagina o seguinte, eu posso colocar aqui, por exemplo, a linha B. Vamos colocar onde é a linha B? A linha B, vamos colocar aqui. Veja o seguinte, vamos lá fazer um bom aproveito do nosso espaço, tá bom? Vamos colocar aqui, a linha B. Aqui eu posso colocar menos 14 raiz de 2 mais raiz, ok, aqui temos 2, raiz aqui então de 16 aqui também. Aqui então 16. Agora, veja essa situação. Aqui nós temos aqui então raiz de 14, não, menos 14 vezes raiz de 2 mais, aqui temos raiz, aqui também temos esta parte, onde aqui dentro temos 16. Vamos começar de dentro para fora, tá bom? Aqui nós teremos o quê? Menos 14 vezes raiz de 2, somado, aqui ficamos com raiz, aqui dentro fica o quê? Fica a raiz de 16, que será igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8, ou seja, ficamos então apenas com 8, dessa forma assim. Mas o 8 é a mesma coisa, 2 vezes 4, tá bom? Ficamos aqui então, aqui então 2 mais raiz. Como disse, o 8 é a mesma coisa, 2 vezes 4. Agora, 2 vezes 4 eu posso separar. Ficamos com menos 14 vezes raiz de 2 mais... Aqui vamos separar com raiz de 2 vezes raiz de 4. Raiz de 4 é igual a 2. Logo ficamos com menos 14 vezes raiz de 2 mais... Essa parte aqui ficamos com 2. Aqui é igual a 2 raiz de 4. Ficamos com 2 vezes raiz de 2. Agora, como disse, aqui você pode colocar evidência ou pode imaginar que esta parte aqui de raiz quadrada, que é a parte igual, é como se fosse uma variável x. Se você tem aqui então menos 14x mais 2 raiz de, como posso dizer, menos 14x mais 2x é igual a menos 12x, não é? Vamos colocar então menos 12 raiz de 2, não é? Imaginando que o nosso raiz, ou seja, a nossa raiz é simplesmente uma variável x. Então, nós temos aí essa operação, tá bom? Agora, é assim como se opera, assim, em vários casos que nós poderíamos ter por aí. Quer um caso bono? Ah, não existe caso bono aqui, tá bom? O caso bono é só ir exatamente nas aulas de radiciação, você encontra aí casos bônus, hein? Pesquisa no canal, pesquisa assim. Não sei pesquisar, menino? Veja aqui. Vou escrever aqui como você pode pesquisar. Façam assim, radiciação no YouTube. Aí na parte de pesquisa, ali onde aparece aquela barra do YouTube, tá bom? Radiciação Julie Momadi. Julie Momadi. Aí vai aparecer minha aula, em que eu ensino exatamente radiciação. Agora, tendo esse conteúdo, nós podemos passar para a racionalização de denominador. Vamos a isso. Vamos colocar aqui, então, racionalização de denominador. Vamos separar aqui. Racionalização de denominador. Denominadores. Então, o primeiro exemplo básico, vamos colocar simplesmente 1 sobre raiz de 3. Agora, o que seria racionalizar um denominador? O que seria? Racionalizar um denominador seria simplesmente remover raiz quadrada que está aqui no denominador. Removendo a raiz quadrada que está aqui no denominador, aí sim já racionalizamos. Mas como é que se remove? Remove apenas apagando, pegando ali então aquele nosso apagador que está ali e apagando? Não. Seria fácil, né? Mas não é bem assim, tá bom? Para tal, precisas levar o denominador, que é nesse caso, multiplicar em cima e embaixo pelo raiz de 3. Aqui está raiz de 3, raiz de 3. Ou seja, se eu multiplico em cima e embaixo pela raiz de 3, eu não estou alterando nada nessa fração aqui. Visto que raiz de 3, que divide por raiz de 3, é igual a 1. Percebido? Raiz de 3, que divide por raiz de 3, é igual a 1.
Então, se eu faço 1 aqui, ou seja, esta parte aqui vezes 1 que resulta aqui é igual exatamente a 1 sobre raiz de 3. Não alterei nada ali, tá bom? Ou seja, apenas estou a usar artifícios matemáticos comprovados para podermos aí remover o radical que está aí no denominador. Agora, neste momento estamos perante uma fração. Estamos a multiplicar duas frações. Como que nós fizemos? Multiplicamos os numeradores entre si e denominadores entre si. 1 vezes raiz de 3 é igual simplesmente a raiz de 3. Vamos colocar aqui raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual... Como é que acontece a multiplicação de radicais? Não sabes, né? Presta atenção onde? Onde? Aqui embaixo, aqui. Vou te ensinar aqui. Se você tem raiz de A vezes raiz de A, será igual... Ou pode ser aqui então B, independentemente aqui, desde que o índice seja igual. Como o índice aqui é 2, aqui está 2. É só manter o índice, que seria aqui está 2, e multiplico o que está aqui dentro aqui, que seria A vezes o B, somente. Aqui também. Vamos manter o índice único e multiplicamos o que está aqui dentro, que seria 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Vamos colocar apenas aqui então 9. Agora, raiz de 9 é igual a 3. Logo, o resultado aqui ficamos com raiz de 3. Aqui embaixo ficamos com 3. Então, este aqui que será o nosso resultado. Ali conseguimos racionalizar, tá bom? Agora, vamos agora também a um outro exemplo, né? Meio que diferente que esse aqui. Tens, por exemplo, 2. Raiz de 8 menos, aí então 2. Agora, ou aqui posso colocar 3, mas tudo bem, vamos deixar assim mesmo. Imagine que esse aqui então é o nosso exemplo do 1 e este aqui é o exemplo 2. Então, naquelas condições que você tem aí na vossa tela, o que tens de fazer neste momento será simplesmente multiplicar. Será simplesmente ele então multiplicar. Tu tens que multiplicar. Como é que vais multiplicar? Vou ensinar agora, tá bom? É o seguinte, aqui nós usamos um conceito novo chamado de conjugado. Vamos colocar aqui embaixo, aqui, menino, tá bom? Aqui, conjugado. Conjugado. Conjugado, o que significa conjugado? O que é isso de conjugado? Conjugado simplesmente será apenas trocar o sinal daqui. Se tem raiz de A mais, por exemplo, B, quero o seu conjugado, eu só apenas trocar o sinal que está aqui no meio. Ficamos com raiz de A menos raiz... Não, menos, aí então o B. Se tens raiz de A mais raiz de B, queres conjugar? Simplesmente troca e ficamos com raiz de A menos raiz de B. Ao contrário também funciona. Se tens essa expressão que queres conjugar, troca apenas de sinal. Então, neste ponto aqui, vamos multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado dessa expressão que está aqui no nosso denominador. Logo, ficamos nesse momento assim. Raiz de 8 mais 2. Aqui está a raiz de 8 mais aí está 2. Ou seja, temos que multiplicar essa parte, esta parte, com esta parte, com esta parte, simplesmente. Também caímos na multiplicação de duas frações. Mas, aqui embaixo, temos um caso notável ali, um caso muito especial, que diz assim. Se tu tens A mais o B, multiplicando pelo seu conjugado, podemos imaginar que seja assim, será igual a simplesmente levar este A ao quadrado, o A ao quadrado, menos o B que está aqui ao quadrado. O B ao quadrado. Aqui também faremos a mesma coisa. Vamos aqui embaixo. Aqui em cima não tem problema. Aqui em cima é só levar, se multiplicar com essa parte daqui, ficamos com 2 vezes raiz de 8 mais aí então 2. Agora, aqui embaixo, vamos levar este aqui, multiplicar, estamos a multiplicar essas duas coisas. Esta parte daqui com esta parte daqui. Seria o quê? Seria a raiz de 8 ao quadrado, menos o 2 ao quadrado. O 2 ao quadrado. Que será igual. Aqui embaixo, não é? Em cima nós podemos manter. Em cima não há mistério aqui. Vamos manter. Aqui embaixo ficamos com 8, porque nós podemos cortar. Veja só. Esse 2 está aqui. Vamos cortar esse com este. Ficamos ali apenas com 8. Aqui, o 2 ao quadrado fica
4, né? Ficamos com menos 4. Aqui vamos operar, aqui resulta em 4. Logo ficamos com o que aqui? Estamos a continuar aqui, tá bom? Estamos a continuar aqui. Ficamos com 2 raiz de 8 mais 2. Aqui embaixo ficamos com 4. Agora, o 4 é a mesma coisa, colocar 2 vezes 2. Logo eu posso cortar esse 2 que está aqui com um dos 2 que está aqui embaixo. Ficamos simplesmente com 2 embaixo, em cima ficamos com raiz de 8 mais, então, 2. Ali já racionalizamos. Removemos o denominador que estava aqui em forma de radicais. Então, este resultado aqui será o nosso resultado já simplificado. Esta parte daqui. Agora, até neste momento, você já viu o básico aí, referente à radiciação. Para poder envergonhar aí, então, no exame. Exame, neste ano, você que vai fazer então as maravilhas. Sozinho aí, tá bom? Então, faça aí então print, que está ali. Faça o print para podermos continuar. Faça o seu print aí para a gente poder continuar. Ok? Agora, vamos a isso. Eu terei que eliminar toda essa parte aqui, porque terei que colocar um outro assunto. Vamos colocar aqui um outro assunto. Depois de aprender a radiciação, vamos agora, neste momento, aprender a inequações. Olha só o seguinte, vamos agora então aprender inequações. Que tipo de inequações? Inequações, digamos assim, as inequações, ou seja, sistema de inequações, não é? Então, vamos a isso. Sistema de inequações aqui. Sistema de inequações. Inequações. O que seria sistema de inequações? Meus amigos, é que não é possível você aprender a correr sem precisar cadinhar. Em algum momento na sua vida, em algum momento, você tem que mesmo aprender a cadinhar. Não vá logo, de imediato, começar a tentar a correr, acaba caindo, tá bom? Para tal, antes de nós aprendermos as inequações, precisamos, na verdade, aprender aí intervalo numérico, aprendermos também resolver uma equação. São coisas em que tem que aprender primeiro a resolver. Não só começar a correr, acabará então caindo e não irás conseguir levantar, tá bom? Veja o seguinte, vamos a isso. Então, aqui vamos aprender intervalo numérico. Aqui. Intervalos numéricos. Agora, aqui nos intervalos numéricos, nós podemos colocar, por exemplo, intervalo fechado. Temos aí então A e B. Ou seja, quando tens esses colchetes fechados neste momento assim, como assim aparece? Você está perante intervalo fechado. Então, se tens um intervalo fechado, como aparece aqui, isso quer dizer que o A que está aqui está incluso nesse sistema. E o B também está incluso nesse sistema. Sistema, posso dizer intervalo, tá bom? Ou seja, assim, estamos perante a representação por intervalo. Mas você também pode representar o mesmo resultado sob forma geométrica, tá bom? Vamos colocar aqui então representação geométrica aqui. Geométrica. Além de representação geométrica, também pode representar o mesmo resultado sob forma por compreensão aqui, tá bom? Compreensão. Chama aí todo mundo para vir assistir essa aula aqui. Ok. Na forma geométrica, seria simplesmente eu colocar uma reta real, mais ou menos assim, em que nessa minha reta aqui, eu terei que colocar, por exemplo, aqui está A e B, onde farei o seguinte, aqui simplesmente tem que fechar e aqui fechar. Por quê? Nos dois lados estão fechados. Por compreensão, é só dizer o seguinte, o nosso x pertencerá ao número reais, tal que
o x é o seguinte aqui. O A é maior. Maior é para este lado aqui, tá bom? O A maior. Então, temos que colocar aqui, então, A maior ou igual, tá bom? Visto que aqui está fechado, além de ser maior, simplesmente tem que ser maior ou igual, porque o A aqui está fechado. Incluímos aí no nosso intervalo. O B é para este lado aqui, logo tem que ser o B menor. Vamos colocar, então, que é o nosso X. O X é o nosso B. O X menor, exatamente assim. Ou seja, assim nós representamos sob forma de compreensão. Agora, imagine que aqui então fosse fechado deste lado. Temos aqui então A e B. Aqui nós, ou seja, fechamos aqui em B, abrimos em A. Por representação geométrica, é simples aqui. Ficaríamos com que aqui está A e B, teríamos exatamente assim, onde o nosso A aqui fica aberto aqui. Se é aberto, colocamos uma bolinha aberta ali, tá bom? E este lado B aqui é fechado, colocamos uma bolinha fechada. Então, neste momento, como está fechado, por compreensão, nós teríamos o seguinte: o x pertence ao número reais, tal que o A, que seria maior para este lado aqui, não pode ser agora maior ou igual, porque aqui é aberto. Vamos colocar simplesmente o A, aí então maior. Enquanto o B, como o B está aí então fechado, este ponto aqui, logo será maior ou igual. Vamos colocar aí então maior ou igual a B. E assim nós fechamos. Agora, imagine o seguinte. Imagine que eu coloco então aí do menos infinito até um certo número A. Aqui nós podemos então fechar. Agora, do infinito, o infinito sempre fica aberto. O infinito em forma do nosso intervalo numérico, ou seja, em forma do nosso intervalo de numérico, fica aqui está aberto. Os infinitos nunca podem ser fechados. Logo, partiríamos então do A até ao menos infinito, mais ou menos assim. Então, este lado aqui é aberto ali, tá bom? Mas como o A aqui é maior, ou seja, o nosso intervalo aqui é fechado, automaticamente nós podemos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Então, na representação desse assunto aqui em forma de compreensão, simplesmente é só fazer o seguinte. Vamos colocar aí então o x pertencente a reais, tal que o x ele aqui é menor, tá bom? Que seria o nosso A, né? O A menor ou igual a x. Por que menor? Porque nós estamos perante este lado. Quando eu digo o A menor, menor é para lá. Ou seja, o A, na verdade, ele tende a ir para lá, menor. Então, no caso em que nós temos aí o B aqui, até no mais infinito, nos infinitos sempre é aberto, vamos colocar exatamente assim. Aqui temos o nosso x, começamos a entrar no B até ao infinito, infinito para lá. Ou seja, como aqui é fechado, o nosso B, veja só aqui então, colocou o intervalo ali fechado, automaticamente esse ponto aqui teria que fechar aqui. Vamos fechar, logo será exatamente assim, ali. Então, neste momento, por compreensão, eu diria se o x pertence aos reais, tal que o x deve ser maior ou igual a B. Aí, se nós estamos a representar sob forma de intervalo. Dúvidas ali? Olha só, dúvidas? Agora, é o seguinte, isso aqui seria aquelas tentativas de tentar cadinhar para poder então conseguir, talvez possa escorrer para resolver as equações, ou seja, sistema de equações aí são lineares, né? Sistema de equações lineares. Mas, atenção, como disse, atenção, não tente voar antes mesmo de conseguir caminhar. Se tu não consegues caminhar... Olha só, hein? Faço print aí porque já vou colocar... vamos colocar aí então as inequações. Olha só, meninos, né? Vamos colocar as inequações. Vamos colocar o quê? As inequações. Ok, vamos então às inequações. Inequações. Ok, as inequações, eu posso colocar um exemplo mais básico possível aqui. Vamos colocar aqui então em A. Um dos exemplos mais básicos possível, eu posso colocar, por exemplo, 5x menos 4 menor ou igual a 2 vezes o 5 menos... Podemos colocar menos 10. Ok, veja só. Nós temos aqui uma inequação. Por que nós chamamos de inequações? Porque
apresenta-nos ali um sinal de desigualdade. Então, se nós temos desigualdade, isso implica que estamos perante aí as inequações. Agora, neste momento, eu posso colocar aí então o 5x menos 4 menor ou igual. A primeira coisa a fazer é que será distribuir, por exemplo, esse 2 com tudo que está aqui dentro desses parênteses. Leva este e multiplica com x. Ficamos com o quê? Com 2x. Leva este e multiplica com menos 10. Ficamos com o quê? Com menos 20. Agora, vamos isolar. Todas as variáveis que tem x, vamos colocar no membro. Tudo que não tem x, vamos colocar no outro membro, tá bom? O que separa membros em relação a isso, o que separa membro, que é o primeiro membro ou o segundo membro, é apenas o sinal de desigualdade. Vamos fazer isso aí. Este vamos colocar para este lado aqui. Ficamos com o quê? Com 5x. Mas quando passa alguma coisa para outro membro, trocamos de sinal de operação. Por exemplo, se aqui era positivo, vai negativo. Se era negativo, vai positivo. Se estava a multiplicar, vai dividindo. Se estava a dividir, vai multiplicando, tá bom? Vamos colocar aqui, esse passa para este lado, fica o quê? Fica o menos 2x, visto que aqui temos o sinal mais ali. Este passa para lá, fica positivo. Aqui temos menos 20 mais 4. Esta parte daqui resulta em 3x menor ou igual, aqui resulta em menos 16. Logo o x, como aqui está multiplicado, passa para lá, vai dividindo. Ficamos assim. 16 sobre aqui então 3. Agora, vamos representar essa nossa solução em forma de geométrica e também por compreensão. Vamos a isso. Aqui nós temos que o x disse que é menor aqui. Menor ou igual a menos 16. Vamos colocar aí então como sendo menos 16 sobre 3. Não é? Como é menor, como x é menor, é para onde? É para menos infinito aqui. Então, a solução pertence nesse ponto aqui. Mas aqui está fechado. Aqui vamos fechar. Ou seja, até neste ponto eu diria assim, sob forma de... Não, geométrica por intervalo. Caso eu queira compreensão, é só colocar caso... compreensão basicamente é isso aqui, né? Eu vou dizer aqui então o x pertence aos números reais, tal que já estaria aqui. Então, vamos colocar aqui então apenas por intervalo aqui embaixo. Seria o x pertence ao intervalo aberto menos infinito, nos infinitos sempre é aberto, até o menos 16 sobre 3. Enquanto que esse ponto aqui devemos aí então fechar. Fechamos ali. Ok? Agora, vamos a isso. Esse foi apenas o básico, só para poderes entender. Eu posso dividir aqui. Vamos dividir aí. Agora, eu vou colocar, por exemplo, essa foi a nossa linha A, vamos colocar a nossa linha B aqui. O B. Se nós temos o x menos 9 menor que x sobre 2. E aqui nós podemos colocar o x menos 9, é isso. Menor que menos x mais 5. Agora, como é que nós podemos resolver? Ali estamos perante ao sistema de inequação, visto que nós temos duas inequações. Então, quando nós temos duas inequações, a melhor coisa a fazer, naquele momento, será simplesmente resolver em parte. Vamos resolver a primeira inequação e resolver a segunda inequação e fazer a interseção. Já ensinei como é que se faz interseção. Caso não saiba, vais aprender nesta aula. Vamos colocar aqui então a primeira equação, aqui isso aqui é a segunda equação. A resolução da primeira equação vamos colocar aqui. Como é que ficaria? Ficamos com menos 9 menor que x sobre 2. Eu posso multiplicar toda essa equação. Aqui nós temos x, né? O x menos 9. Vamos multiplicar toda a equação por 2, para tentar eliminar o 2 que está aqui embaixo. Este 2 vezes esta parte daqui, que será o nosso x, ficamos com 2x. Este 2 vezes 9, ficamos com menos de 18. Menor, esse 2 daqui, vezes essa expressão que nós temos aqui, tudo isso aqui, simplesmente pode cortar esse com este. Ficará apenas então com x. Agora, passa este para este lado, vira negativo. Ficamos com 2x menos o x menor. Esse passa para lá, fica positivo.
O 2x menos x ficamos com x menor que 18. Tá? Já teremos aqui a nossa primeira solução. Para a segunda solução, que seria esta aqui, vamos colocar mais ou menos aqui, que será a nossa segunda solução. Temos x menos 9 menor que menos x mais 5. Passa-se para lá, ficamos com x mais x, visto que aqui é negativo, passou para aqui, fica positivo. Passa-se para lá, ficamos com quem? Positivo, né? 5 mais 9. Logo, 2x é menor que o quê? Aqui fica 14 aqui. Logo, x menor que 14, que divide por 2, o x é menor que 7. Espero que esteja visível aí. Espero que esteja visível ali. Está visível. Agora, a solução será simplesmente fazer a interseção, né, dessas duas soluções. Vou colocar aqui então, aqui mesmo aqui, dá. Vamos colocar aqui então uma reta numérica, mais ou menos assim, onde temos 18, posso colocar aqui então 18, aqui nós temos o 7 aqui. Aí disse que o 18 deve ser menor, ou seja, o x deve ser menor que 18. Menor que 18 seria simplesmente para cá. Aqui diz o x deve ser menor que 7. Menor que 7 seria simplesmente para quê? Veja só aqui então, a solução será a interseção entre o quê? A primeira inequação, interseção com a segunda inequação, simplesmente. Logo, isso aqui então nós podemos verificar para lá. Então, daqui para lá que seria então a nossa solução. Para tal, é só colocar aqui então a solução. O x será igual ou pertence aberto no infinito, porque parte onde parte daqui está do menos infinito até no ponto 7. Aqui é aberto. Aberto por quê? Porque aqui temos em 7, né? Simplesmente menor, não menor igual, tá bom? Vamos colocar aqui então do menos infinito até no ponto 7. Aqui aberto. Então, é dessa forma como se resolve uma inequação ali. É assim como se resolve uma inequação. Agora, vamos em poucos minutos dar algumas dicas. Caso tenha, mas aqui não vou resolver, porque já não há mais tempo para tal. Infelizmente, só vou dar mais dicas aqui. Então, nesta parte aqui, caso tu tenhas o x menor que 9 e menor que 4x. Imagina o seguinte. Ali também, aquilo também se chama de inequações. Por quê? Você tem que separar em parte. Daqui até aqui, considera como sendo a primeira inequação. Daqui até aqui no fim, considera como sendo a segunda inequação. E daí você pode montar. Ficamos com x menor que 9. E depois teremos aqui, então, 9 menor que 4x. Agora, aqui você resolve esta aqui, como eu fiz com esta parte aqui. Ali poderia ter colocado um exemplo bem grande, gigante. Eu tenho esse exemplo aqui mal, mas não vou fazer isso aí. Não vou fazer isso, eu não estou a ver like. Não vou fazer isso. Não estou a ver like aqui. Nós gostamos de ser likeado, né? Olha só, like-nos aí, tá bom? Vamos a isso. Agora, espero que tenha tirado então print, sendo essa vontade de fazer em screen para guardar imagem no seu celular e apodrecer. Veja só, vamos retirar essa parte daqui. Vamos agora aprender sobre polinômios, por aí vai. Então, polinômios. Polinômio também é um assunto muito simples, mas em que precisas estudar, né? Tens que estudar um pouco aí, mesmo que seja simples. Ok? Vamos a isso. Imagina só. Se eu tenho, por exemplo, o ax, y, esse aqui é um monômio. Tá? Neste monômio, quando nós temos apenas um termo, em que esse termo é separado apenas só por divisão ou multiplicação. Onde esta parte daqui é um número ali. Então chamamos a parte de literal. Não, de coeficiente, tá bom? Coeficiente. Onde essa parte aqui de letras nós podemos chamar da parte literal. Agora, nós podemos colocar um exemplo aqui, que é o seguinte. Se tens um exemplo como menos x ao quadrado y sobre 3. Se pede para você identificar qual será a parte literal, por aí vai,
O que temos que fazer será o seguinte, veja só, como está aqui, é a mesma coisa escrever dessa forma assim. Colocar, por exemplo, menos 1 sobre 3, multiplicado com x ao quadrado, y. Tá bom? Porque aqui nós temos 1. Isso é como uma fração. Este 1 aqui está aqui em cima e este aqui está aqui embaixo. Logo, está a multiplicar então com toda essa parte daqui. Está a multiplicar com esta parte daqui. Tá bom? Então, quando a parte de coeficiente será exatamente aqui. Que será o nosso coeficiente. Não se esqueça de colocar o será negativo também. Aqui temos negativo. Então, aqui será a parte do coeficiente. Aqui, a parte literal. Tá bom? Então, sabendo disso, nós podemos agora ir ao ponto que está a pedir. Pede, por exemplo, para saber multiplicar um polinômio com monômio. Este aqui é um monômio. Por quê? Temos apenas um único termo. Mas, no caso em que temos vários termos, como assim, o ax mais o by mais c, aqui temos vários termos. Agora, eu posso pegar este aqui e multiplicarmos por o x. Agora, o x é simplesmente um monômio. Ou poderia ser xy, também um monômio. Então, basta então pegar, por exemplo, este aqui e vamos distribuir. Este vamos distribuir com este com este e este com este. Estamos a multiplicar um monômio com um polinômio. Porque temos mais de 2 termos. Se fosse apenas 2 termos, seria binômio, tá bom? Este vezes este ficamos com quem? Com ax ao quadrado y. Por quê? Multiplicamos este com esta parte. Aqui temos o x. O x com x aqui fica x ao quadrado. X vezes x é igual a x ao quadrado. Por quê? Aqui nós temos 1, aqui também temos 1. Multiplicação de bases iguais, mantemos a base, somamos o seu expoente, que será este com este. Tá bom? Agora o y aqui podemos manter. Mas aqui temos o quê? B, y, mas como x não temos outro x aqui, esse termo, é só apenas pegar este aqui, multiplicar com este aqui e ficamos manter. Ficamos com x vezes o y ao quadrado. Aqui não temos nada. Ficamos com c vezes o xy. Então, é dessa forma aí como nós podemos multiplicar aí polinômios. Agora, imagine divisão. Vamos colocar aqui uma divisão aqui. Divisão. Divisão também é simples. Veja só. Nós podemos colocar dessa forma. Como 1 sobre 2a ao cubo b, assim, dividido por menos a ao cubo, o b ao quadrado. Veja só. Fazer dessa forma é a mesma coisa. Eu também, apesar que esse aqui é um... Vamos acrescentar aqui, tá bom? Mas aqui, podemos colocar o AB mais C, tá bom? Agora, vamos dividir esse com este aqui. É só apenas pegar, por exemplo, este termo, dividir com este aqui. Porque aqui nós temos o quê? Temos o A, não, temos uma parte aqui, qualquer, dividido com outra parte aqui qualquer, tá bom? Aqui qualquer. Aqui eu poderia chamar, por exemplo, de A, aqui B. É a mesma coisa que pegar o A, dividir assim por B. O B seria mais ou menos assim, tá bom? Logo, esta parte daqui é a mesma coisa pegar esta aqui, dividir com esta aqui, esta aqui está no denominador. Então, é isso que eu quero explicar aí. Ficamos assim. Com o C mais o AB mais 1 sobre 2, o A ao cubo. Aqui temos este dividido, aqui temos o quê? Por menos o A ao 3, o B ao 4. É a mesma coisa fazer assim também. Onde nós podemos dividir esse C com esta parte. Ficamos apenas só com C sobre menos A ao cubo, B ao quadrado, mais esta parte com esta parte daqui ficamos com A e B sobre o A ao cubo vezes o B ao quadrado. Mas aqui ficamos com 1 sobre 2, o A ao cubo, B ao quadrado, também sobre o A ao cubo, o B ao quadrado. Ou seja, veja só, este com este cortamos, este com este cortamos.
Aqui apenas ficamos com 1 sobre 2. Mas aqui eu posso cortar o quê? Este A aqui com um dos A que está aqui, porque aqui nós temos 3A. Ali temos A vezes A vezes A. É a mesma coisa colocar A ao quadrado. Então cortamos um dos A com este, com o A que está aqui em cima. Aqui também cortamos este com esta parte aqui. Ou seja, esta parte aqui ficamos com 1 sobre A ao quadrado vezes simplesmente B. E aqui não há o que fazer. Vamos colocar aqui então C sobre o menos A ao quadrado B ao quadrado. Agora, eu posso inverter, passar essa aqui para o denominador, mas mudamos de expoentes. Ficamos com o quê? Veja o seguinte, aqui temos sinal negativo, é a mesma coisa colocar o sinal negativo aqui ou colocar aqui, é a mesma coisa. Então, vamos manter aqui, menos, e depois colocamos aqui então C vezes, esse passa para lá, no denominador fica negativo. Teremos A menos 3, passa para lá também fica negativo, ficamos com B na menos 2. Esse aqui também passa para lá fica negativo, ficamos com mais o A na menos 2. Como aqui temos 1, passa para lá também fica negativo, ficamos com B na menos 1. E aqui ficamos com mais 1 sobre 2. Ou seja, conseguimos dividir esse polinômio com aquele monômio. Então, é assim que você pode trabalhar com polinômios, tá bom? Então, sendo assim, o meu espaço não está a permitir aqui. O meu SD card não está a permitir mesmo. Então, essa é uma das partes que nós podemos fazer. E vamos passar agora para as equações. Para, nesse caso, função do segundo grau, não é? Funções quadráticas. Funções quadráticas ou do segundo grau. Eles sugeriram que nós pudéssemos ver função do tipo f de x igual a ax ao quadrado e funções f de x igual a ax ao quadrado mais b. Só esse tipo de funções foi isso que eles sugeriram. Eu não vou longe além daquilo, né? Caso queira aprofundar, já sabe onde pode encontrar os conteúdos. Agora, vamos começar a este primeiro tipo de função, este aqui. Para esse primeiro tipo de função, simplesmente, tu terás que fazer o quê? É só colocar, vamos colocar o exemplo aqui, como sendo o quê? O quadrado. Então, este tipo de função, nós podemos, atenção, caso queira ver bem sobre funções, vai no canal e já sabe como pesquisar, né? Função do segundo grau Júlio Momad. Vai aprender bem sobre esse assunto aqui. Ok. Aqui eu tenho que fazer uma tabela aqui. Vou fazer coisas mesmo como bebês. Vocês são bebês. Vamos a isso. Vou fazer coisa de bebê, tabela. Vamos colocar aqui então o x, aqui então f de x. Ou simplesmente o y. Então, vou atribuir o valor de x para encontrar o y. Por exemplo, vou colocar aqui então menos 2, menos 1, 0, 1, aqui então 2. E depois vamos levar este valor aqui e colocarmos onde aqui? No lugar de x para encontrar o y. Veja só, aqui ficamos com f de menos 2, por exemplo, igual a 2 vezes o menos 2 ao quadrado. Ou seja, estou a levar o x que está aqui e colocar o lugar de x aqui. Então, resolvendo essa expressão, ficamos com 2 vezes 4, que seria então 8. Vamos colocar aqui então 8. Se eu faço aqui então menos 1, será igual a 2 vezes menos 1 ao quadrado, seria aqui então simplesmente a 2. Vamos colocar aqui então 2. Para o x igual a 0 igual a 0, para o x igual a 1, certamente é igual a 2, para o x igual a 2 é igual a, então a 8. Já temos esses pontos aqui. Agora, aqui, vamos construir a nossa função. Vamos colocar uma função básica aqui, cena de bebê, né? Ok, vou afastar para este lado aqui. Aqui temos 0, vamos colocar aqui então menos 1, menos 2 e continua para lá. Temos aqui então, por exemplo, o 2, então o 3. Veja o seguinte, para o x igual a 0 é 0, logo marcamos este ponto aqui.
Para o x igual a menos 1 é igual ao quê? Menos 1, ou seja, menos 1 é igual a 2. O 2 eu posso imaginar que está mais ou menos aqui, o 2. Logo, eu posso marcar exatamente, vamos colocar em tracejado, posso marcar este ponto aqui. O ponto onde se cruza essa linha você tem que marcar. Para o x menos 2 está aqui, é igual a 8. 8 vamos imaginar como estivesse aqui. É só simplesmente pegar aqui, tracejar e marcar este ponto aqui. Tá bom? Para o x igual a 2, vimos que seria igual a 2. Não, aqui fica 1 aqui. 1, aqui 2. Para o x igual a 1 é igual a 2. Para o x igual a 2 é igual a 8. Vamos colocar aqui. E marcamos este ponto, marcamos este ponto. Logo, a nossa tabela, ou seja, o nosso gráfico, virá assim, seguindo apenas o ponto que nós marcamos, né? Até lá. Então, essa função que seria, então, f de x igual a 2x ao quadrado. Então, uma das coisas que nos interessa fazer neste tipo de função será simplesmente fazer o estudo completo. O estudo completo envolve encontrar o domínio, contradomínio, as raízes, essas ceninhas aí, não é? Quando as raízes, a raiz de uma função, vamos colocar onde? Aqui. Espero que esteja visível aí, tá bom? Aqui então, raízes. Raiz de uma função é o ponto onde o gráfico toca no eixo de x. Qual é o ponto em que ele tocou aqui? Tocou no ponto igual a 0. Logo, raiz é x igual a 0. Vamos aqui então no ponto B. O domínio. Ok, o domínio de uma função é o que é o domínio de uma função. O domínio de uma função seriam os pontos o domínio de uma função seria exatamente o ponto onde o domínio é domínio. Qual é o ponto em que o domínio é domínio? Será simplesmente olhar nesse eixo aqui de x. Veja o seguinte. Em que ponto essa função existe no eixo de x? Para saber se a função existe, é só apenas traçar, por exemplo, analisar. Para qualquer valor que eu for a pegar aqui, será que é de conseguir encontrar então o ponto onde toca nesse gráfico? Sim. Daqui é de conseguir, porque esse aqui vai prolongar para lá. E deste lá também é de conseguir. Ou seja, para todos os números reais nessa nossa reta, nós conseguimos tocar em qualquer um dos pontos nesse gráfico. Logo, ficamos no x pertencendo a real. A linha C, contradomínio. Contradomínio. Para contradomínio, simplesmente olhamos no eixo de y. Então, aqui nós partimos do quê? De 0 para lá, né? Então, vamos colocar aí, então, é y que pertence ao intervalo, né? Ou simplesmente a reais positivos, incluindo 0. Reais positivos incluindo 0. Daquela forma ali. Agora, nós podemos analisar em relação à concavidade, né? A linha D. Concavidade. Concavidade. Concavidade, vamos dizer que essa aqui é voltada para cima. Mais ou menos assim. Logo, quando é só concavidade voltada para cima. Voltada para cima. Espero que esteja visível lá. Sei lá. Não ficou visível, por exemplo, esse contradomínio aqui. Vamos simplesmente colocar assim. O D de F, como sendo o contradomínio, é Y que pertence ao número reais. Então, aqui em B, quando a concavidade, como disse, em D, concavidade, o gráfico está voltado para cima, não é? O gráfico está voltado para cima. Voltada para cima. Voltada para cima. Agora, quando o que mais? Quando a monotonia, para saber analisar onde que é crescente, decrescente, vamos colocar aqui embaixo aqui. Colocamos aqui embaixo, seria simplesmente aqui, monotonia. Quando a monotonia aqui
Quando dá monotonia, vamos dizer se onde é que o gráfico ela quer voltar para cima ou para baixo. Temos o que aqui então x, aqui então f de x. Que será o nosso y aqui. Nós podemos colocar simplesmente aí então y. Ou seja, para nós sabermos onde é que essa função está voltada para cima ou para baixo, é só pegar o nosso dedo, tá vendo esse dedo aqui? Pega aqui na função. Se você for a caminhar para mais infinito, que é para lá, veja só o dedo seguinte, esse gráfico aqui está a descer, está a descer, está a descer. Logo, a função do menos infinito lá, menos infinito, até no ponto zero, essa função nesse caso é decrescente. Mas quando chega no ponto zero, a função zero, aliás, a função para, porque a função não é crescente nem decrescente. Daqui, quando o seu dedo continua, logo estou a crescer. Então, do ponto zero até no mais infinito, essa função lá é crescente. Ou seja, daqui a função é decrescente, daqui a função é crescente. Agora, quando é o quê? Quando as vértices, né, o vértice é composto por x do vértice e y do vértice. Logo, o vértice seria o ponto, por exemplo, o ponto mais alto aqui. Em que ponto corresponde esse ponto mais alto? Ali é 0, 0, né? Logo, teremos aqui, então, 0, 0. Que é o nosso vértice. Quanto à paridade, essa função é uma função par. Quanto à paridade, essa função aqui é par. Quanto à paridade, é uma função par. Por que é par? Veja as aulas de uma função par. Agora, a função injetiva é objetiva, é subjetiva. Quanto à injetividade? Essa função aqui não é objetiva, não é objetiva essa função. Não é objetiva. Ok. Então, basicamente é isso. É isso mesmo que vocês devem ver aí em relação a este tipo de gráfico, não é? E é isso aí. Então, depois de encontrar o domínio, nós podemos encontrar o contradomínio. Como disse, o contradomínio nós verificamos no eixo de y. Veja o seguinte, nesta parte aqui de y, essa função existe a partir do ponto 1 até para baixo, né? 1 para baixo. Ou seja, eu posso colocar em um y é que seria o contradomínio, tá bom? Até que para que as coisas fiquem bem visíveis, eu terei que colocar aqui a cor vermelha. Então, aqui teremos o x que pertence aos números reais. Aqui nós teremos y que pertence ao intervalo, que parte no ponto 1 até ao mais infinito. Dessa forma assim. Agora, depois do contradomínio, eu posso encontrar zero da função. Vamos colocar aqui zero da função. Aqui. Tá bom? Zeros da função. Zero da função é só verificar em que ponto este gráfico que está aqui, ele toca no eixo de x. Toca aqui em 1, ou seja, em 1 e menos 1. Ou seja, nós teremos o x como sendo zero da função, mais ou menos 1. Que é a mesma coisa aqui, é a mesma coisa dizer o x igual a 1 ou o x igual a menos 1, tá bom? Então, antes disso, nós podemos ver aí, então, o eixo da simetria, né? O eixo da simetria, geralmente, apesar que eu não comentei no gráfico anterior, mas vamos colocar aqui, que seria o eixo da simetria. O eixo da simetria. O eixo da simetria é um x, ou seja, essa divisão daqui, esse seria o eixo da simetria, que seria o quê? Que seria o x igual a 0. Vamos colocar então x igual a 0, como sendo o nosso eixo da simetria. O x igual a 0, que é aqui. Agora, além de eixo da simetria, nós também podemos encontrar o sentido da concavidade. Vamos a isso. 5 aqui, o sentido da concavidade. Apesar que aqui, atenção aí, pá. Aqui temos os... Não, o eixo da simetria está aqui. Tá bom? O eixo da simetria geralmente é igual a x do vértice, como disse. É x igual a 0.
é x igual a 0. É aqui no meio, aqui no meio, que é o eixo da simetria. Onde? Este lado aqui temos metade do gráfico, aqui está metade. Aqui no meio, eixo da simetria, que é a metade do gráfico, tá bom? Então, nós também temos aí o quê? Como disse, o sentido da concavidade. Vamos colocar aqui então o sentido da concavidade. Sentido da concavidade. Concavidade. Seria o quê? O sentido da concavidade, veremos se a concavidade é virada para baixo ou para cima. Aqui a concavidade é voltada para baixo. Veja só aqui então. Concavidade voltada para baixo, assim. Esse gráfico aqui está voltado para baixo, tá bom? Vamos colocar aqui onde está a concavidade, que seria o gráfico voltado para baixo. Voltado para baixo. Além disso, nós podemos ver aí então quando a monotonia, né? Monotonia. Quando a monotonia do gráfico, que seria o ponto 6, a monotonia é para nós dizermos em que ponto esse gráfico é crescente e decrescente. Todo aquele cenário ali. Eu posso colocar minha tabela aqui, onde eu irei fazer análise aqui, tá bom? Vamos lá fazer análise aqui. Ok? Colocamos essa nossa tabela assim. Aqui temos x, aqui nós temos y. x, y. Então, em x igual a 0, nós temos aí então 1. Ou seja, nesse gráfico aqui, o x de vértice está exatamente aqui. O x de vértice é igual a então a 0. O y de vértice é igual a 1, que seria esse ponto aqui, tá bom? Aqui no máximo aqui. Aqui seria o máximo, que seria nesse caso o x de vértice. Vamos colocar aí então o 0. Vamos colocar aqui então o 0. O 0 e aqui 1. No x para 0, y para 0, tá bom? Então, porque este ponto é que o gráfico para. É por isso que eu coloquei ali. Pega o seu dedo, esse dedo aqui, tá bom? Daqui, siga o gráfico. Se eu estiver a seguir esse gráfico, essa função aqui, a vermelha, tá bom? Essa função vermelha, veja que eu estou a crescer, mas paro neste ponto aqui. Aqui o ponto 0 para x e y para 1 aqui. Essa coordenada aqui, o 0 aqui não corresponde ao x, e o y, se eu seguir a função, encontro aqui o y aqui igual a 1, que seria aqui, tá bom? Logo, daqui do menos infinito até no ponto 0, quando os valores de x, a função ela está a decrescer. Vamos colocar do menos infinito até no 0, tá bom? O 0 aqui aberto, a função está a crescer, não a decrescer, a crescer. Aqui nós estamos a subir. Daqui para baixo, a função está a crescer. Desculpa, está a decrescer agora. Daqui, de 0 para mais infinito. Vamos colocar aqui então. De 0 até o mais infinito, a função ela que está a decrescer. Quando extremo, vamos colocar aqui o nosso extremo. Qual seria o extremo dessa função? Número 7. Aqui. Extremo. Quando extremo, nós podemos dizer se é crescente, decrescente, que seria o extremo. Então, qual seria o julgamento dessa função? Essa função, tipo, quando extremo não é isso. O extremo seria se a função tem máximo ou mínimo. Mas sempre que nós tivermos uma concavidade voltada para baixo, essa função sempre terá máximo, tá bom? O máximo aqui. O máximo, como disse, é igual a x do vértice. Nós podemos colocar, você pode responder assim. Y máximo é igual a 1. Y máximo é igual a 1. Tá? O x máximo aqui, né? O x que faz com que a função tenha máximo é igual a 0. Pode colocar aqui então o x máximo é igual também a 0. Aqui, tá bom? Que faz com que o y assuma então o valor 1. Então, basicamente é isso que você deve tentar fazer quando análise daquele gráfico. Espero que então faça a foto aí, para que assim possas, na verdade, resolver, né? Assim como você pode resolver este tipo de função. Agora, depois daqui vamos para outros assuntos, que seria estatística.